Olá, alunos. Essa é a aula do dia 16 de agosto de 2021. Eu vou fazer um resumo da explicação do texto que está no Google Sala de Aula e que quem está no presencial aqui já copiou uma parte. Eu vou reduzir o tamanho da minha imagem aqui na tela. Opa, na verdade, reduzir o tamanho do texto, mas tudo bem. Puxa para cá, daí aumenta o texto de novo. Aí, diminui um pouco a minha imagem aqui. Bom, a gente está trabalhando os temas da geografia física e humana, da geologia e da organização da espécie humana na forma de uma civilização que ocupa o espaço geográfico ao longo de todo o semestre. Então, nós temos problematizado isso estudando primeiro qual é a dinâmica da formação do planeta Terra, do sistema solar, da Via Láctea e do próprio universo. A gente conversou sobre isso já ao longo desse ano. E vamos situando então o surgimento da vida, depois das espécies complexas, né, das espécies dos animais como pluricelulares, e até chegar nos mamíferos e no desenvolvimento da espécie humana. E a gente está tentando dar uma escala de tempo que vocês compreendam sobre isso. Qual é a escala de tempo em que está contido a dimensão cósmica, formação das estruturas do universo, galáxias e sistemas solares, e a dimensão geológica, que é a formação dos sistemas solares e dos planetas. E dentro dessa grande estrutura do tempo cósmico e geológico, a gente está situando o tempo da existência da vida, que é bastante recente na formação do planeta, quer dizer, logo que o planeta se formou, a gente passou em 500 milhões de anos, meio bilhão de anos, a ter espécies unicelulares sobre o planeta. Isso durou a maior parte do tempo da existência do planeta Terra. E depois a vida se complexificou e as espécies se diversificaram até o surgimento de animais complexos, né, de seres capazes de pensar, de ter um intelecto, de ter uma mente que pensa a si mesmo, que é a existência então dos seres humanos. E aí então nós vamos entender a vida dos seres humanos nesse espaço geográfico, como que as coletividades humanas constituem agrupamentos, bandos, tribos, nações, povos, depois impérios, reinos, grandes impérios, países, superpotências, potências tecnológicas e até chegar na civilização global tecnológico-planetária, essa civilização que está em todo o planeta e que tem então uma forma tecnológica, apesar de ainda ter muitas diferenças culturais e políticas e econômicas. E, bom, então nós passamos desse tema para uma questão que vai interessar muito nas provas de vestibular e de qualificação para o ensino superior no Brasil, que são o Enem, o Enseja, né, para que vocês então entendam o que nos últimos 200 anos os seres humanos têm feito com o espaço geográfico que eles habitam. Né? Qual é o impacto sobre o ambiente da existência de 7 bilhões de seres humanos sobre o planeta? 7 bilhões de pessoas que consomem energia para poderem ter seu modo de vida, né? E que forma de energia é essa e qual o impacto dessa energia na dinâmica atmosférica do planeta, né? E suas alterações na paisagem. Nós vamos falar hoje sobre as mudanças tecnológicas que causam as mudanças climáticas, né? A queima dos combustíveis fósseis, a indústria de combustíveis fósseis e seus impactos no Brasil, no que a gente chama de território brasileiro, aquele território politicamente demarcado com fronteiras entre o Brasil e outros países. O Brasil é o maior país da América Latina, o quinto maior país do mundo em extensão, um dos mais populosos países do mundo, e, portanto, as mudanças climáticas vão nos afetar de modo muito intenso.
eu vou botar em tela cheia o texto para a gente poder dar uma olhada aqui no que está escrito. Eu busquei esse texto num link da internet. Se vocês clicarem ali, vocês vão ver que é da educação dentro do sítio lá do site uol.com.br, mudanças climáticas, impacto no Brasil. O autor é o professor Luiz Carlos Parejo. Bom, no primeiro parágrafo ele está dizendo que o Brasil é um país vulnerável, quer dizer, que pode ser impactado pelas mudanças climáticas, pois ele tem uma grande extensão territorial, o que dificulta análises de impacto e criação de políticas públicas de redução desses impactos ambientais e sociais. Diferente da China, dos Estados Unidos e dos países da Europa, o território brasileiro é bastante populoso, mas tem uma densidade relativamente baixa, ou seja, a população está distribuída na maior parte ao longo do litoral do Oceano Atlântico, né, e a gente ainda tem grandes territórios disponíveis para a agricultura, grandes reservas de diversidade natural, bionatural, como o Pantanal e a Floresta Amazônica. Muito já foi destruído, né, da Mata Atlântica, mas ainda restam grandes extensões de terra que são reservas ambientais ou então espaço para pecuária e agricultura. Inclusive fazendo com que o Brasil seja muito importante na produção de alimentos para o resto do mundo. E, curiosamente, embora a gente seja um grande produtor de alimentos para os países asiáticos, para a Europa e para grande parte exportamos para grande parte dos países do mundo, a gente ainda tem uma parte da população brasileira sem acesso a bens e serviços básicos, né, como educação. Agora, especialmente durante a pandemia, a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso ao sinal de internet e aos dispositivos de acesso à internet, o que facilitaria com que a gente mantivesse o processo de educação mesmo no distanciamento social. A gente foi obrigado a improvisar nesse momento, a gente está improvisando, a gente está transmitindo aula pelo Google Meet, mas sabe que os alunos não têm pacote de internet para assistir às aulas, a gente está disponibilizando material impresso para os alunos virem buscar na escola, a gente está recebendo alunos no modelo presencial, quer dizer, estamos improvisando porque não temos uma política clara de aporte tecnológico no setor da educação, o que faz com que aquele pressuposto constitucional do acesso de todos ao ensino fundamental e médio não seja respeitado. É um direito constitucional de todo brasileiro estudar, mas grande parte da população não pode estudar porque não tem acesso aos sistemas educacionais. Além disso, a gente tem problemas com o sistema de saúde e a gente tem problema com acesso a bens e serviços básicos que deveriam ser fornecidos de forma pública, né? E a gente não tem, então, capacidade de responder, se proteger e se reprojetar para responder aos desafios das mudanças climáticas. Então, essa vulnerabilidade do Brasil diante de impactos ambientais aumenta também devido à existência de doenças infecciosas. Esse texto provavelmente é anterior à pandemia de Covid-19, mas ele já menciona outras doenças de epidemia, ou epidemias endêmicas, né, de determinados locais do Brasil, como dengue, cólera, malária, febre amarela, leishmaniose, e com surtos nas regiões mais pobres do país, como o Nordeste, ainda lá na década de 80 e 90. Depois da maciça migração rural-urbana, que foi impulsionada pelas secas prolongadas que ocorreram no Nordeste. A urbanização concentrada, quer dizer, a construção de grandes metrópoles, regiões metropolitanas muito populosas, que criou aglomerados urbanos sujeitos a inundações, escorregamentos de encostas, aumento da poluição atmosférica, e tudo isso provocando aumento do número de óbitos, diminuição da expectativa de vida, e a gente está falando de problemas pré-Covid-19, pré-pandemia de coronavírus.
O Nordeste é bastante vulnerável, justamente por ter uma população muito pobre e por ter uma agricultura menos produtiva, onde os altos índices de doenças endêmicas causados pela semiaridez e as secas frequentes lá no sertão nordestino. E aí ele faz uma lista de grandes secas, períodos de seca no Nordeste, começando lá em 1710 até 1997, 1998. Esse clima semiárido de baixa umidade do ar e elevada temperatura, que levam a água a evaporar rapidamente, geralmente nos solos pedregosos e rasos, eles não conseguem armazenar a água das chuvas por muito tempo. O resultado é um grande número de rios temporários ou intermitentes. Um grande problema que as mudanças no clima global podem causar no Brasil são menos chuvas, redução da quantidade de chuva, porque elas estão relacionadas a deslocamento de massas de ar da Amazônia. Como, segundo algumas simulações de chuva, as chuvas e a umidade da Amazônia vão diminuir. E aí a gente tem aumento da temperatura do Oceano Pacífico lá na região do Equador, o que criaria o fenômeno El Niño permanente, com consequência, né, os períodos de baixa nas chuvas, o déficit hídrico do Nordeste iria ainda aumentar, né, por exemplo, ocorrendo todos os meses do ano. Isso ainda reduziria mais as chuvas e a temperatura lá média poderia subir até 4 graus. A umidade do ar aumentaria e a evaporação da água, a evapotranspiração da vegetação também aumentaria. Com isso, os rios se tornam menos caudalosos, com menos água vazando, né? Mesmo que aqueles que nascem em áreas mais úmidas, lá como o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e que pode perder até 20% de sua vazão caso a temperatura aumente em 4 graus centígrados, né? A média da temperatura. Com a redução da vazão do rio, pode ocorrer a diminuição da geração de energia. A gente já teve no Brasil períodos de apagão, entre aspas, né, que são períodos de racionamento de energia elétrica, que compromete a qualidade de vida das populações e o crescimento econômico, a produção industrial, devido à falta de água, de vazão nos rios, diminuindo a produção de energia elétrica das usinas, né, que estão nos grandes rios do país. Então a gente vê que o Nordeste teria consequências muito graves. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, produziu o relatório do clima no Brasil, no qual ele apresenta cenários para o clima brasileiro e nordestino para o final agora desse século. Os principais impactos seriam: produção agrícola de subsistência de grandes áreas pode se tornar inviável. A agricultura familiar é essa que coloca a grande parte do alimento do brasileiro na mesa, e aí a gente teria uma grande risco de ocorrência de fome em massa e fome endêmica, né? Locais que passariam por desabastecimento de alimentos em função da perda da produção agrícola. O aumento da temperatura também pode diminuir a disponibilidade de água de lagos, açudes e reservatórios. O semiárido nordestino ficaria vulnerável à chuva torrencial e concentrada em curto espaço de tempo, resultando em enchentes. Vocês vejam o paradoxo, né? Você tem uma área seca, no momento que chove, chove muito e chove de forma muito rápida, causando enchentes, e depois fica sem chover durante muito tempo. Espera-se então uma maior frequência de dias secos consecutivos e aí as ondas de calor decorrente do aumento da frequência de verões em períodos atípicos. Com a degradação do solo, aumentará a migração para as cidades costeiras, agravando ainda mais problemas urbanos. As pessoas tendem a vir para a região do litoral, por um lado, causando problemas e aumento de violência, dificuldade no transporte, sobrecarregando sistemas de saúde, por causa do deslocamento de grandes contingentes populacionais. Então, isso seria um problema já do litoral do país.
que também seria afetado pela elevação do nível dos oceanos e o aumento da intensidade e frequência das ressacas, fazendo com que as casas muito próximas do mar, da praia, tenham que se deslocar mais para dentro, mais para distante da região da praia, em função do aumento do nível do nível do mar. Então, os especialistas em climatologia lá e os fenômenos marinhos dizem que as cidades então litorâneas seriam pressionadas de um lado pelo aumento do nível do oceano, de outro lado pela migração das populações do interior do continente em busca de melhores condições de vida e que não encontrariam nas grandes cidades. Aqui tem uma projeção de que uma elevação de 50 centímetros no nível do Atlântico poderia consumir 100 metros de praia nas cidades do norte e nordeste do Brasil. Então, em Recife, a linha costeira retrocedeu cerca de 80 metros de 1915 a 1950 e mais de 25 metros de 85 a 95. O número de refugiados climáticos poderia atingir, nesse contexto, 1 milhão de pessoas. E aí, novas políticas públicas, sociais, de emergência, teriam que ser implementadas para evitar o caos urbano e humano lá na Zona da Mata. Então, vocês vejam que o Brasil não é as fronteiras do Brasil, elas não delimitam os impactos das mudanças no clima global do planeta. Pelo contrário, a gente está vulnerável a essas mudanças porque as fronteiras políticas, as linhas imaginárias demarcando a separação entre cidades, entre estados, entre países, não têm efeito para o clima global. Essas linhas são só imaginárias. O clima não tem fronteira. Terremotos, furacões, enchentes, grandes e intensas variações no clima não respeitam fronteiras, não respeitam culturas, linguagens, elas acontecem e afetam todo o território do planeta. Então, esse é o recado. Isso está interferindo bastante nas relações internacionais, porque determinados países demandam a produção de alimentos em outros territórios do planeta. A China é um grande importador de grãos, de cereais, soja e milho em grande quantidade, que são produzidos no Brasil, muitas vezes ao custo de um grande consumo de água doce, para produzir esses alimentos na irrigação, um consumo alto de agrotóxicos e pesticidas, que diminuem a qualidade do alimento disponível de forma industrial, fazem com que o Brasil seja um produtor de alimentos e, ao mesmo tempo, um país onde a insegurança alimentar e a fome são um problema grave. Então, esse é em resumo, o que o texto está dizendo. Ele está lá o link para vocês lerem o restante do texto, tanto no site da internet quanto na cópia do texto que eu fiz no Google Docs. Tem esse vídeo que vai ficar disponível para vocês, mais 2 vídeos do canal Nerdologia sobre mudança climática e efeito estufa, além do que eu gravei agora mais cedo no Google Meet. Esse eu vou postar no YouTube e vai ficar disponível para vocês acessarem lá no meu canal. Eu coloco o link no Google Sala de Aula. Bons estudos para todos e até a próxima aula, na próxima segunda-feira. Qualquer coisa, entre em contato pelo WhatsApp ou mesmo no ambiente do Google Sala de Aula. Um abraço a todos, até a próxima aula.